Olá a todos e todas, muito bom estar aqui hoje falando sobre um tema fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, mas também um tema muito gostoso, que é a alimentação saudável. Então, nós vamos falar sobre alimentação saudável no nosso dia a dia. Eu sou a professora Renata, do Instituto de Biociências, Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Alimentação e Nutrição. Gostaria de, inicialmente, trazer um conceito amplo do que é saúde. Todos nós trabalhamos, direto ou indiretamente, com saúde, tá? E vamos ampliar esse conceito. Esse conceito bem amplo foi estabelecido em 1978 e deve ser cada vez mais divulgado. Uma declaração numa cidade denominada Alma-Ata, no Cazaquistão. E nessa conferência internacional, e que eu gostaria de trazer esse conceito ampliado para o conceito de alimentação saudável, ele diz que saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Então, pensando em saúde e alimentação, nós vamos falar inicialmente sobre os aspectos apenas fisiológicos, então, uma parte do que é alimentação saudável. Então, nesse aspecto fisiológico, nós temos a necessidade de nutrientes, esses nutrientes devem estar presentes em quantidade adequada, em harmonia entre eles, para que a gente não tenha excesso de nutrientes ou deficiência, e também que seja adequado para as necessidades de cada pessoa, seja durante o crescimento, seja durante uma enfermidade, uma necessidade especial. Então, todos esses ingredientes nós temos então como resultado um determinante de saúde. Mas eu gostaria de ampliar esse conceito de alimentação saudável, alimentação e saúde. Então, além de considerar os aspectos fisiológicos que nós falamos agora há pouco, nós devemos considerar que alimentação e saúde, ou saúde e alimentação, considera também os aspectos culturais, os aspectos sociais, lembrando que a alimentação é um patrimônio cultural. Devemos considerar também, no aspecto da alimentação, o meio ambiente, uma alimentação que diminua resíduos, que respeite o meio ambiente. E devemos lembrar também que uma alimentação saudável deve considerar o que eu gosto, as preferências, os sabores de cada um. E assim ampliamos o conceito também de alimentação saudável como uma alimentação que é consciente e sustentável. Nós temos vários guias para considerar os aspectos fisiológicos de uma alimentação saudável. Mas lembrando que nós devemos ampliar esse conceito que falaremos mais adiante. Então, quanto aos aspectos fisiológicos da alimentação, um prato saudável, ele é constituído por vegetais crus ou cozidos, então, considerando que deve ser metade de um prato. Então, aqui nós temos um indicativo, tá? Uma orientação para avaliar e também para ajustar a nossa alimentação. 25% deve ser composto de arroz, massa, batatas, farinhas e outros alimentos ricos em carboidratos, como, por exemplo, mandioca, tapioca. E os outros 25% eles devem estar constituídos de fontes proteicas. Lembrando que uma fonte proteica importante para o brasileiro é o feijão, principalmente o feijão, embora tenha outras leguminosas que também podem ser importantes fontes de proteína. Outra fonte proteica que deve estar constituída aqui nesse 1/4 do prato saudável são as proteínas de origem animal, como por exemplo carne, ovos, peixes. Então aqui nós temos um exemplo de prato saudável. Como está o seu prato? Está saudável?
Um outro guia alimentar, ou seja, uma ferramenta que nós podemos utilizar para avaliar, para ajustar a nossa alimentação, é a pirâmide alimentar. Tá? E a pirâmide alimentar que utilizamos é aquela voltada para a população brasileira, considerando os hábitos da nossa população. Então, a pirâmide, ela indica os alimentos que devem estar em maior quantidade na base dessa pirâmide, tá? Onde nessa base eu devo ter carboidratos complexos, cereais, arroz, trigo, tubérculos, batata, mandioca, e numa quantidade bastante maior do que os outros grupos alimentares. Outro grupo alimentar importante, que frequentemente tem sido relegado, que por isso nós damos bastante atenção nesse momento, são os vegetais. Então, as hortaliças elas devem estar presentes de 4 a 5 porções no dia, sejam elas cozidas ou cruas. As frutas, elas devem estar presentes de 3 a 5 porções ao dia, seja como sobremesa, sejam nos lanches ao longo do nosso dia, e pode ser também na forma de sucos naturais. No andar de cima da pirâmide, nós temos os alimentos proteicos, leguminosas, respeitando nosso hábito alimentar, então feijão é uma importante fonte proteica. Carnes e ovos, 1 a 2 porções, diferentes tipos de carne. E produtos lácteos, 3 porções, seja queijo, seja iogurte, seja leite, pensando não apenas na fonte proteica, mas também como uma importante fonte de cálcio, importante para o desenvolvimento, no período de desenvolvimento, importante para reduzir os efeitos de uma possível osteoporose. Então, cálcio importante, além da nossa proteína aqui nesse grupo alimentar. E no pico da pirâmide, nós temos aqueles alimentos muito calóricos e com pouco valor nutricional, com poucos nutrientes, por exemplo, os óleos, tá? As frituras, o açúcar comum, o açúcar de mesa, e também os doces, 1 a 2 porções, e gorduras, 1 a 2 porções ao dia. A nossa preocupação atualmente são com as enfermidades, uma vez que, de acordo com as avaliações da população, do consumo alimentar da população, nós temos uma pirâmide invertida, onde os alimentos mais saudáveis, na nossa pirâmide aqui à direita, os alimentos saudáveis estão em menor quantidade, os alimentos muito calóricos estão em maior quantidade, resultando não apenas numa obesidade, mas também em enfermidades que estão associadas a essa obesidade, como, por exemplo, hipertensão, dislipidemia ou até mesmo diabetes. Mas vamos ver um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, no nosso guia alimentar, na nossa pirâmide alimentar, nós vimos que essas porções, elas são bastante variadas. Por exemplo, de 9 a 5 porções, no caso de carboidratos complexos, desculpa. Então, isso depende do valor calórico. Menor quantidade de energia, menor número de porções de cada um dos grupos alimentares. Maior necessidade de energia, como 2.800 aqui na nossa última coluna, maior quantidade eu devo ingerir daqueles grupos alimentares, ok? Mas como saber a minha necessidade energética? Eu tenho aqui um desafio para que vocês possam avaliar, ajustar, melhorar a sua alimentação. Então, para eu conhecer a necessidade energética, eu posso estimar a partir desse primeiro cálculo, que é o peso ideal vezes um fator atividade. Vamos ver qual é esse fator atividade e um exemplo? Então, o fator atividade vai depender, evidentemente, do tipo de trabalho que nós exercemos. Penso que a maioria, incluindo o professor, nós estamos num ambiente fechado, trabalhamos preferencialmente sentados. Portanto, no sexo feminino, eu utilizarei no meu exemplo 36. Então,
uma professora de 60 quilos, a necessidade energética vai ser os 60 quilos vezes 36. Ou seja, a minha necessidade energética é 2.160 calorias. Ou seja, voltando lá para as porções da pirâmide, eu devo ingerir aproximadamente 7 porções de cereais, 4 de frutas, hortaliças, carnes, produtos lácteos e, no pico da pirâmide, açúcar e óleo, uma porção e meia de cada um ao dia. Veja qual é o seu. Além do prato saudável, além da pirâmide alimentar, nós temos um guia alimentar para a população brasileira, estabelecido por especialistas da Faculdade de Saúde Pública, reconhecido pelo Ministério da Saúde e reconhecido pelo mundo inteiro como um dos melhores guias para alimentação saudável. Então, vamos conhecer esse guia? Então, nesse guia para a população brasileira, ele considera 10 passos que eu selecionei como aqueles que seriam importantes para ajudar a vocês a melhoria da alimentação nesse dia a dia. Então, vou ressaltar alguns desses aspectos: fazer os alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Vamos falar um pouquinho, exemplificar sobre esses 3 primeiros passos que ressaltei aqui para vocês. Então, fazer da nossa alimentação baseada em alimentos in natura, frutas, cereais que sejam in natura, como por exemplo aqui o milho, em detrimento, não recomendado, um alimento que seja ultraprocessado, ou seja, um salgadinho, um snack à base de milho. Então, aqui a gente tem 3 categorias de não processado, processado e ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados na nossa alimentação. Eles estão associados, de acordo com os nossos hábitos que têm sido observados na atualidade, esses alimentos ultraprocessados são associados a uma alimentação inadequada e as consequências dessa alimentação inadequada. O guia alimentar, ele também ressalta a importância de desenvolver e exercitar e ainda partilhar habilidades culinárias. Então, esses aspectos que podem ser considerados também culturais e também devem ser passados como um valor familiar, eles devem ser cultivados para que a gente alcance uma boa alimentação. Além disso, planejar o uso para dar a alimentação e o espaço que ela merece. Muitas vezes nós temos um relato de que não temos tempo para nos alimentar, ou ainda não temos tempo para fazer nossas compras, como ela deve ser feita, planejada, cuidada. E aí nós ressaltamos o que nós falamos inicialmente. A alimentação é um fator fundamental para o bem-estar e para a saúde. Então, que tal? Vamos planejar? Vamos gastar tempo para a nossa saúde? O guia alimentar, ele também traz aspectos culturais. Então, aqui nós temos alguns exemplos de uma alimentação saudável na região sul, na região nordeste, na região sudeste, na região sudeste também, considerando em especial aquela região muito característica do nosso país quanto aos hábitos alimentares e a culinária, que é a região de Minas Gerais. Então, todos eles trazem
pratos saudáveis, e saudáveis inclusive porque respeitam toda essa cultura local. Um outro aspecto que eu trago importante também para vocês é reconhecer a importância do rótulo de alimentos. Os rótulos de alimentos, eles trazem as informações nutricionais e de componentes que não são considerados nutrientes. Então, esses rótulos, eles são a forma de nos comunicar com aquele produtor de alimentos, com a indústria de alimentos, e devem ser bem compreendidos. Então, no rótulo de alimentos eu tenho todos os nutrientes, os macronutrientes, e eles indicam a proporção na última coluna, como a gente vê aqui nessa ilustração, e eles indicam também a proporção que aquele alimento traz quanto às nossas necessidades diárias. Por exemplo, quanto à fibra alimentar, quanto ao sódio, desculpe, quanto ao sódio, 80 miligramas em um copo desse alimento nos fornece 3% da necessidade diária daquele nutriente, no caso do sódio. Então é importante nós aproveitarmos essa legislação de que há necessidade de o rótulo informar os nutrientes e também outros componentes. Nós não estamos falando aqui do valor nutricional. Então, ler o rótulo é muito importante para saber se aquele alimento é adequado ou não para a nossa saúde. Se ele tem ou não um excesso, por exemplo, de calorias, de gordura trans, ou mesmo de gordura que nós vimos que está no pico da pirâmide. O guia alimentar, de novo, tá? O guia alimentar para a população brasileira, ele traz algumas opções, algumas ideias de como melhorar essa alimentação para obter saúde. E ele também traz, incluído nessa opção para uma alimentação mais saudável, tá? Os hábitos inadequados que nós temos hoje, tá? De acordo com dados epidemiológicos, né? Então, ele propõe que a gente evite frituras, que a gente evite empanados, refrigerantes, sucos industrializados, sucos de pozinho, temperos prontos, carnes processadas como linguiça e salsicha, preparações e molhos muito cremosos, salgadinhos e sobremesas são baseadas em doce. Então, voltado para uma redução da obesidade que é tão prevalente na nossa população e, consequentemente, as suas enfermidades associadas. E para melhorar a alimentação e até mesmo reduzir essas enfermidades, o guia alimentar traz como proposta melhorar a salada e fazer ela bastante colorida, ingerir mais verduras de verde escura, utilizar frutas in natura, seja na forma de salada de fruta, e aqui eu incluo também sucos de fruta, fazer uso de alimentos integrais, pães integrais, arroz integral, fazer uso de azeite de oliva, que é bastante importante para a saúde, e fazer uso de carnes menos gordurosas. Será que isso é difícil? Gostaria de ressaltar, então, diante da nossa discussão, de novo, tá? Eu gostaria de ressaltar, de incluir que a alimentação saudável, ela inclui um prato saudável com bastante vegetais, um prato saudável que inclua menos frituras, que inclua mais frutas na refeição. E aí a gente pode incluir, olha, a alimentação saudável adequada é quando eu como alimentos que atendem às necessidades fisiológicas, como nós comentamos até agora. Mas também a alimentação adequada e saudável é aquela quando eu como o que eu gosto. Quando eu como a comida de casa, quando eu como com amigos e familiares, e quando eu como com respeito ao meio ambiente, com respeito aos hábitos
de uma comunidade, de uma família, de uma sociedade. Gostaria de incluir, de ressaltar nesse momento, falando sobre alimentação, algumas fakes em saúde que estão associadas à alimentação, umas fakes em nutrição. São bastante importantes, dada a divulgação da mídia de informações nem sempre corretas. Vamos falar algumas dessas fakes? Será que eu preciso de suplementos nutricionais? Então, uma preocupação bastante grande é o excesso de nutrientes. E esse excesso, ele vem não da alimentação em geral, normalmente ele vem por causa de um consumo de suplementos de forma inadequada. Então, se a alimentação está adequada, de acordo com os aspectos que nós colocamos nesse momento, não há necessidade de suplemento. O suplemento ele deve ser utilizado quando nós não conseguimos consumir uma alimentação saudável ou quando nós temos uma demanda devido a uma enfermidade, ok? Uma outra informação importante, né? Nutrientes e sistema imune. Os nutrientes são fundamentais realmente para o sistema imune. Vitamina C, o zinco, a proteína, eles são importantes para reduzir alguns sintomas, por exemplo, de um resfriado, de uma infecção viral. Contudo, eu preciso manter toda a alimentação saudável para que esse sistema imune seja mantido de forma adequada. O consumo excessivo não é indicado. Então, vitamina C é indicado sim, o zinco presente em carnes, presente em oleaginosas também é indicado, e proteínas, como nós já vimos na pirâmide, também é indicado para manutenção desse sistema imune, mas em quantidades que a alimentação pode suprir. A necessidade de suplemento proteico para atletas? Se for um atleta de alto rendimento, ele deve procurar um profissional nutricionista especializado para saber essa necessidade de suplementação. Isso vai depender do tipo de atividade, do tipo de esporte, e vai depender da quantidade de proteína que aquele atleta ingere. Tá? Então, deve ser realizado com a orientação. A dieta vegetariana ela é saudável? Sim, a dieta vegetariana ela é saudável. Pessoas que são vegetarianas, elas têm menor risco, menor prevalência de enfermidades crônicas e também de obesidade. Contudo, é importante ressaltar que a dieta vegetariana, que não possui aquelas fontes proteicas de origem animal, ela deve ser cuidadosamente planejada, mais cuidadosamente planejada, com mais leguminosas, e alguns outros nutrientes devem ser supridos, em especial a vitamina B12 deve ser sim agora suplementada. Outras fakes que não fatos. O jejum emagrece? O jejum, seja jejum intermitente ou seja um jejum não intermitente, ele emagrece? Com certeza. O balanço energético ele vai ser negativo se eu não tenho o consumo de alimentos. Contudo, de acordo com os dados de especialistas, com as pesquisas, há um ajuste, sim, nesse organismo e vai ocorrer um menor metabolismo basal. Então, a necessidade energética com o jejum vai diminuindo e, a seguir, quando nós não temos mais a situação de jejum, o organismo vai armazenar mais facilmente essa energia ingerida, ou seja, o ganho de peso vai ser mais rápido e mais fácil. São necessários suplementos antioxidantes? Não, não são necessários suplementos de antioxidantes, apenas em casos específicos, quando há uma situação de enfermidade e que deve ser avaliada com os especialistas.
Low carb emagrece? Pode ser. Então, baixo consumo de carboidratos, ou seja, o baixo consumo de energia proveniente de carboidratos, pode levar a um emagrecimento, sim. Além disso, quando eu faço um baixo consumo de carboidratos, eu acabo consumindo, por causa do déficit de carboidratos, consumindo mais proteína e lipídios, e que levam a uma maior saciedade. Contudo, o maior consumo de lipídios favorece doenças cardiovasculares. Então, menos energia de carboidratos pode levar a uma perda de peso, mas ele deve lembrar que o excesso de lipídios é prejudicial à saúde. Uma outra fake, tá? Que não é verdade, que não é fato. A banha suína é mais saudável do que o óleo vegetal? Não. A banha suína ela não é mais saudável, ela possui muitos ácidos graxos saturados e esse tipo de gordura, esses ácidos graxos saturados, favorece, facilitam, aumentam o colesterol no nosso organismo. E aumento de colesterol todos nós reconhecemos, sabemos que não é adequado e que é um fator de risco para enfermidades cardiovasculares. Então, trazendo para vocês o que é uma alimentação saudável, o que deve ser consumido e que o que deve ser consumido deve considerar todo o nosso ambiente e as nossas preferências, eu pretendo, né, nesse momento, trazer para vocês o conceito para que vocês possam ajudar-se a uma melhora na alimentação. E trago aqui para vocês também uma ilustração do espaço onde o Instituto de Biociências recebe pessoas que gostariam de melhorar a sua alimentação ou mesmo tratar alguma enfermidade que esteja vinculada a uma alimentação mais adequada, né? Então, o Centro de Estudos e Práticas em Nutrição, ele fica no espaço do Instituto de Biociências, em frente à nossa diretoria, e pode ser recebido funcionários, pode ser recebidos toda a comunidade e basta fazer um telefonema para esse número que está aqui na tela e agendar a sua consulta se for uma necessidade. Vamos fazer de novo? E trago aqui para vocês que nosso Centro de Estudos e Práticas em Nutrição, ele faz o acompanhamento, aconselhamento, orientação nutricional para toda a comunidade, né? Esse é nosso espaço, que fica no espaço do Instituto de Biociências, em frente à diretoria, né? E nós podemos agendar consultas para quem necessite de aconselhamento, de melhora para a alimentação, para uma enfermidade ou para a prevenção de enfermidades. Então, algumas atividades de avaliação nutricional e estamos à disposição. Coma bem e bom apetite. Obrigada por sua atenção.